Olá, pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe e nos acompanhe nessa tarefa de divulgar, né, o seu evangelho, o evangelho de Deus trazido por ele, tentando ser fiel o máximo possível, de acordo com os nossos entendimentos, e tentando tocar o coração de cada um de vocês que aqui estão, na perspectiva de podermos também, com esse conhecimento, essas reflexões de hoje, poder fazer uso delas, né, no nosso dia a dia. Bom, vamos começando fazendo um contexto para a gente não entrar direto no tema, mas contextualizando aquilo de que Jesus fala, aquilo de que os Espíritos vêm ratificar, confirmar depois, né? Então, na questão 880 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos qual o primeiro dos tantos direitos que o homem tem. Direitos naturais, direitos que foram concedidos pelo Pai. E os espíritos respondem: a vida. Portanto, ninguém tem o direito de tirar a vida do seu semelhante, assim como também não tem direito de tirar ou de comprometer qualquer coisa em relação ao seu corpo físico. Então, nós não podemos nem tirar a vida do outro, ou seja, podemos, tudo podemos. Não temos o direito de tirar a vida do outro, nem fazer agressões que comprometam o nosso próprio corpo físico. E aí a gente pergunta por quê, né? Ou melhor, para que Deus, que nos cria enquanto espíritos que somos, e nos dá o direito de viver no corpo físico. Por quê? Para quê? Qual a necessidade que tem? Aí às vezes a gente pergunta, né? Essa questão parece tão infantil quando a gente não tem elementos suficientes, que a gente se compara, por exemplo, com a criança que diz assim: não existe uma lei já que diz que toda criança tem direito de ir para a escola? Ela fica perguntando: para quê? Eu não quero esse direito, o que eu vou fazer na escola, né? Para quê? Tá tão bom na minha casa aqui, assistindo televisão, né? Jogando meu videogame, enfim, mexendo no celular, porque ela não compreende a importância que é uma escola na sua vida. Quando Deus nos cria simples e ignorante, Ele nos dá também o direito da liberdade de aprender as coisas, de identificar as coisas que são positivas e negativas nas nossas vidas, para a gente crescer com elas. Só que essa caminhada, ela é longa e é árdua, né? Todos nós sabemos das dificuldades que todos nós enfrentamos em cada existência. Nós temos problemas financeiros, nós temos problemas de saúde, nós temos problemas de relacionamento, todos, não tem exceção. Não é verdade? Uns mais em alguns aspectos, outros menos. Mas todos passamos pelas situações equivalentes. E qual o propósito disso na nossa vida, a não ser aprender com essas situações? Sair da infância espiritual e nos tornarmos cada vez mais próximos do que Jesus já é, que é um espírito puro, que compreende as leis divinas, que vive em consonância com essas leis divinas, que ama o outro da mesma forma que o Pai nos ama a todos. Então Jesus aprendeu, vivendo várias experiências. Na carne, o corpo é o instrumento de aprendizado do espírito. Então, daí ser considerado pelos espíritos um direito que nós temos. Um direito de viver essas experiências na carne exatamente para burilamento, para aperfeiçoamento da nossa essência, que é o espírito. Não somos os corpos.
somos espíritos. E os corpos são os instrumentos de aprendizado do espírito. Quer seja no campo da intelectualidade, quer seja no campo da construção de virtudes, essa é a função do espírito estar vestido no corpo. Então, se é um direito, como é que eu vou tirar esse direito do outro? Matando. Ou tirar o meu direito. Às vezes, não matando diretamente o corpo, mas trazendo danos para o meu corpo físico. Então, quanto mais consciência eu tenho da importância do corpo para mim, que sou espírito, mais eu cuido dele. Porque ele vai ser esse instrumento em cada encarnação que eu vá passar para que eu possa evoluir um pouco mais, para que eu possa compreender um pouco mais. Mas às vezes, por falta dessa compreensão, diante das dificuldades da vida, se nós temos um desafeto com o outro, se o outro fez mal, a gente quer o mal, a gente de alguma forma atenta contra a vida daquela pessoa, direta ou indiretamente, né? Ou às vezes a gente entra num complexo, entra numa fase de desequilíbrio tão grande que nós ficamos, digamos assim, sem consciência do que representa essas situações da nossa vida e muitas vezes nós queremos desistir dessa existência. Hoje é comum nós recebermos pessoas nas nossas casas espíritas, jovens, adolescentes, pessoas que estão nessa situação, nessa expectativa de que a dor é tão grande e ela se cessará a partir do momento que ele ou ela se desfizer do corpo físico. Quando a doutrina fala para nós que somos seres imortais, somos seres que vivemos há muito tempo e vamos viver outros tempos mais, que somos infinitos aos nossos olhos em questão de tempo. Então, Deus nos criando dessa maneira, Ele diz para nós, vocês vão ter todos os direitos de estar em cada existência nessa perspectiva de crescimento. Eu lhe dou o direito de você estudar, de você ir para a escola e aprender. E aí, às vezes, a gente gazeta, né? Nesse momento de fragilidade, muitas vezes a gente gazeta a escola, a gente deixa de ir para a escola. E aí Deus vai ter que nos dar uma outra oportunidade, uma outra e uma outra e uma outra. Tanto significa direito para nós que no olhar, na perspectiva do plano espiritual em relação ao plano físico, os espíritos nos contam nas literaturas complementares, principalmente nas obras de Chico Xavier, né, quando ele fala desse mundo espiritual, é que nós, enquanto estamos no mundo espiritual, nós ficamos querendo entrar na fila para encarnar e fazer o nosso direito valer, vivendo, porque nós sabemos da necessidade que tem em cada encarnação. E às vezes ficamos na fila, vimos para cá, e aí desistimos no meio do caminho. Então a ideia é buscar consciência. A ideia que nós, enquanto estudantes da doutrina espírita, enquanto trabalhadores na divulgação da doutrina espírita, é aumentar nossa consciência em relação a quem nós somos e o objetivo enquanto espíritos de estar aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, que fala bem-aventurados aflitos, né, palavras de Jesus,
Então, felizes são aqueles que entendem as aflições e vivem as aflições da melhor maneira possível. Então, tem uma frase que ele diz assim, os espíritos falando lá, né? Ele diz assim: a calma e a resignação, trazidas a partir do entendimento do que é essa vida, e a fé no futuro, dá ao espírito a serenidade, que é o maior preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, a calma e a resignação dá essa serenidade para nós, baseada em que eu sei que isso aqui é uma passagem na minha vida. Eu acredito que eu tenho um futuro, que a minha vida, efetivamente, a essência da minha vida, a minha vida plena dar-se-á num plano mais alto que isso. Então, essas duas coisas, o entendimento dessa existência, dos sofrimentos, que são consequências sempre dos nossos atos, tudo que fazemos e que um dia a gente acha que passou batido nas nossas vidas, se eu magoei, se eu feri, se eu transgredi a lei, não passou batido. Uma hora eu vou ter que corrigir isso. Por isso o direito a voltar para o banco da escola. Não passou daquela vez, tenta de novo, até aprender, até passar. Então, quando nós temos essa concepção, dá uma serenidade, porque é uma consciência que o espírito já adquiriu. Então vai te dar uma serenidade. Eu sei que eu não estou abandonado, Deus está comigo, eu sei que essa dor passa. Nunca, nunca eu vou estar sozinho vivendo uma situação. Não é? Eu sempre estou amparado. Só que muitas vezes nós não temos pressa em conhecer, não temos pressa em ficar consciente das coisas. Tem alguns jargões que falam assim, pensar dói, né? Eu não quero entender muito, porque a doutrina espírita diz que a quem mais é dado, mais será cobrado, não é verdade? Aí a gente freia, às vezes, a velocidade, né? O nosso passo em relação a essa consciência. E aí a gente acha mais cômodo ficar naquela situação, né? De que, eu estou só passando por aqui, sem precisar me orientar, sem precisar me esclarecer, sem precisar evoluir. Deixa quieto, deixa a vida me levar, né? E aí acontece uma situação difícil para nós. Aí a gente percebe que a gente tem que pensar. A gente percebe que a gente tem que entender por que aquilo está acontecendo com a gente. Para quê? O que aquilo representa na minha vida? Aí eu vou atrás. Eu vou atrás de entender. Por isso que também tem uma outra frase conhecida, né? Se você não aprende pelo amor, você aprende pela dor, né? Então, assim, quando está tudo muito bom, a gente fica muito acomodado diante das coisas. Aí precisa a vida dar uma sacudida na gente para que a gente, então, vá buscar essa consciência, vá buscar esse entendimento. Bom, um outro elemento a mais que a doutrina traz para nós e que nos ajuda a entender os nossos conflitos está relacionada com a influência que nós exercemos uns sobre os outros. Quer estejamos encarnados, quer estejamos desencarnados. Então, o tempo todo nós estamos influenciando e sendo influenciados, não é verdade? Então, estou falando aqui, provavelmente alguma coisa vocês vão guardar, vocês estão sendo influenciados por isso. O olhar de vocês, a forma como vocês
atentam ao que eu estou falando também me influenciam. Isso acontece na nossa casa, isso acontece no nosso trabalho, isso acontece em todo lugar. Nós estamos influenciando e sendo influenciados o tempo todo. Hoje tem pessoas até que se profissionalizam, né? Os digitais influencers. A pessoa é profissional em influenciar o outro. Aí ela vai para as redes sociais e diz, olha, essa roupa aqui é a que você tem que usar, que essa aqui é da moda. Aí você, nossa, mas eu não tenho dinheiro para comprar, meu Deus, que problema, essa roupa é muito cara. Ah, não, tem que dar um jeito. Você é tão influenciado por essa massa, por esse grupo de pessoas que se profissionalizam para te influenciar, eles tocam lá na tua necessidade, né? Que você cria na realidade, né? Não é uma necessidade real, é uma necessidade criada. Mas, enfim, todo mundo está nessa vibe, então eu tenho que ir também. E assim para tantas outras coisas nas nossas vidas. Mesmo que, se a gente calar e disser assim para nós, eu não tenho realmente essa necessidade, mas se está todo mundo apresentando essa necessidade, aí eu vou junto. Então percebam quanto é importante isso nas nossas vidas e quanto é importante os influenciadores nas nossas vidas. Eles não são demônios, eles não são gente do mal. Só querem fazer a parte dele, influenciar. Agora percebam vocês o quanto isso é importante. Porque se eu tenho convicção do que eu devo fazer, não adianta o outro me influenciar. E vejo então como isso é uma oportunidade da gente ganhar consciência e ganhar convicção. O outro está falando que eu tenho que comprar um iPhone. Gente, eu não tenho dinheiro nem para comprar, né, a comida dentro da minha casa. Como é que eu vou comprar um iPhone? Eu não preciso do iPhone. Então você traz a consciência das suas reais necessidades. Então olha como isso é importante. Mesmo que todo mundo esteja usando o iPhone, eu entendo que eu não preciso disso. E eu vou viver feliz, eu não vou viver frustrada por conta disso. Porque eu não tenho o que o outro tem. Ou pelo que o outro acha que eu devo ter. Quem tem que achar sou eu. Quem tem que ganhar consciência das minhas necessidades sou eu. Então essa é uma oportunidade belíssima de eu conviver com os influenciadores, não é? Agora só que tem um outro detalhe que a doutrina traz para nós. Quando essa influência vem de uma forma sutil, ou você acha que não tem influenciador no plano espiritual? O que vocês acham? Quem é influenciador aqui, quem gosta de dar palpite na vida do outro aqui, vai continuar dando palpite depois de desencarnar. Só que às vezes essa influência excede tanto que não é aquela influência que você, olha, eu acho que fica melhor essa roupa, não fica melhor aquela. Não é esse tipo de influência. É aquela de querer subjugar o outro. E essa daí só é feita pelos espíritos iguais a nós, em termos de maturidade, em termos de evolução, ou pior ainda um pouquinho. Então, esses espíritos desencarnados que nós não vemos, ou pelo menos a maioria de nós, né? Mas que estão aqui, a gente não tem dúvida, eu tenho essa consciência de que o salão está lotado, né? Eles estão, de alguma forma, exercendo alguma influência também sobre nós. Ao mesmo tempo que também estão sendo influenciados por nós. Então, nós precisamos, primeiro, ficar analisando o que eu estou influenciando o outro a fazer. É bom? Será que, como é que eu estou agindo em relação ao outro? Quando eu abro a minha boca, quando eu estendo a minha mão, enfim, quando eu me coloco em relação com o outro, qual é a influência que eu exerço sobre o outro?
É boa? É positiva ou é negativa? E aí o inverso. Aquilo que o outro está me passando, tentando me influenciar, às vezes, né, me persuadir de uma coisa que ele quer que eu faça, me convencer, me fazer acreditar que o que ele está dizendo é melhor. Eu preciso, então, ter coerência, saber das minhas necessidades, para poder deliberar se eu vou aceitar o que ele está me dizendo ou não. Então, as influências que existem do plano espiritual, que nós não vemos, ou a maioria de nós, sobre nós encarnados, que se dá pelo pensamento. Nós não vemos, mas ela acontece pelo pensamento. Então, nós nos conectamos com os espíritos desencarnados apenas pelo pensamento. Não precisa abrir uma câmera, né, para que eu assista a pessoa ali fazendo todo o seu ritual de influenciação. Não precisa um WhatsApp, não precisa marcar encontro, é o pensamento conectado. Então, daí isso ser mais difícil para nós, de entendermos até que ponto nós estamos trabalhando as nossas ideias, o nosso pensamento, as nossas convicções, ou estamos, de alguma forma, suscetíveis a essas influenciações negativas. Porque se nós não atentarmos a essas influenciações negativas e deixarmos ela acontecer, e isso ficar se repetindo várias vezes, e eu não der trela, não vigiar, né, esses meus pensamentos, e resolver acreditar naquelas ideias, por mais absurdas que me pareçam, mas está ali no meu pensamento todo o tempo, isso pode virar o que a doutrina chama de processo obsessivo. Um processo obsessivo simples, às vezes você não se dá conta direito, é só um palavrão, uma rebeldia, mas isso pode vir a ser um processo de subjugação, onde você vai ficar à mercê da vontade do outro espírito. E aí nós pensamos, por que Deus permite isso para nós? Como um aprendizado. Porque se existe o obsessor, existe aquele que se deixa obsidiar. E como uma gripe mal curada, que vira uma pneumonia, foi uma influenciação que virou um processo de obsessão, às vezes de subjugação. Curar uma gripe é fácil, eu tomo ali um antigripal qualquer, mas se eu não cuidar e virar uma pneumonia, vai ser mais difícil eu sair desse processo. E às vezes eu fico tão à mercê do outro espírito que eu deixo a minha vontade subjugada à vontade dele. Ele dirige a minha vida. Ora, se eu não sei o que é melhor para mim, o outro vai decidir. Se eu não ganhei convicção, se eu não ganhei consciência, o outro vai decidir a minha vida. E não é estranho que muitas vezes as pessoas que cometem o suicídio, elas estão envolvidas em processos de subjugação. É comum que as pessoas, quando nos chegam à casa espírita, relatando que houve tentativa de suicídio e não conseguiu, mas dizer, eu ouvi vozes dizendo, vai lá e faz. Era no meu pensamento, o pensamento o tempo todo estava ali me dizendo que eu tinha que destruir a minha vida. Eu não queria fazer isso. Era o outro. E aí a gente precisa parar para pensar que a culpa ou a responsabilidade não é só do outro.
Quando eu digo que nós não ganhamos consciência para dizer, não quero mais ouvir isso, não quero fazer o que você está mandando eu fazer, eu quero fazer essa outra coisa, eu não vou deixar me obsidiar. Então há uma permissão no primeiro momento. Só que se eu não cuidar, isso vai, até eu perder a consciência e ficar sendo direcionado pela outra mente, pela outra inteligência. E aí nós perguntamos, o que fazer? Como não nos deixar obsidiar? Como resistir às dificuldades da vida com calma, com resignação, buscando a serenidade, na fé de que não estamos abandonados, na certeza de que toda dor um dia tem fim. Como fazer isso se não exercitando? Se não vivendo as nossas experiências do nosso dia a dia de forma intensa, buscando conhecer. Não é vir para a palestra simplesmente tomar um passe e vai embora. Não é isso. O Evangelho de Jesus tem que estar dentro de nós. Nós precisamos viver o Evangelho de Jesus todos os instantes. Nós precisamos querer agir da mesma forma que o Mestre agia. É simples, não é simples? Rose, você faz isso? Não faço isso. Mas nós precisamos buscar. A gente não consegue ainda fazer isso. Temos as nossas fragilidades, somos seres imperfeitos, ainda priorizamos aquilo que é material, aquilo que é passageiro. Muitas vezes nos entendemos como espíritos, mas daqui a pouco, qualquer coisa que nos acontece, a gente esquece que é espírito. Uma pisada no pé, que faz a gente sentir a dor da carne, a gente já esquece que é espírito. Ah, eu estou com uma doença, meu Deus, eu vou morrer, meu Deus, todo mundo vai morrer. Fulano morreu, porque isso aconteceu comigo, acontece com todo mundo. Todos nós um dia deixaremos esse corpo, porque esse corpo é importante, é necessário, mas tem um prazo de validade. É preciso a gente cuidar, mas tem um prazo de validade. Então, todas essas dificuldades da vida, elas precisam ser encaradas com essa consciência de transitoriedade da vida. O espírito é permanente. O espírito que fica. Esses dias eu recebi uma moça no Paulo de Tarso e ela estava com tendências suicidas. E ela me falava assim, eu não quero mais lutar. Já lutei muito, tudo que eu faço é com muito esforço. E aí ela dizia, eu só continuo viva porque eu tenho medo de morrer. Porque vocês dizem que a morte não existe. E é pior, né, quando você chega lá. E aí a gente precisa quebrar esse paradigma, né, de rotular as pessoas. Olha, vai ter um vale ali dos suicidas, aquelas pessoas vão sofrer eternamente. A doutrina espírita condena, não condena nada. Quem somos nós? Que moralidade nós temos para condenar qualquer ato contrário à lei? Não condenamos. A gente tem um entendimento de que nós, de alguma forma, se nós transgredirmos essa lei, se nós ferirmos essa lei, nós vamos ser responsáveis. E como comecei a contar para ela, né, que realmente, muitas vezes, nas reuniões mediúnicas, a gente recebe espíritos que estão ali enforcados. Me ajuda aqui a tirar essa corda. Ainda bem que eu não me enforquei. Digo, infelizmente, irmão, você se enforcou, né? Só que você não morreu. E aí você explica, poxa, se eu soubesse disso. Foi o que eu disse para ela. Então, não é para ter medo. A ideia não é você ter medo. A doutrina espírita não vem com essas informações nesse sentido de nos fazer temer. É esclarecer e saber que nós somos responsáveis por todos os nossos atos.
Então, o que que ela veio, depois de alguns dias, ela veio para mim e falou assim: ah, agora eu acredito que tudo é material mesmo, né? Isso não existe não, se vocês estão falando de mundo espiritual. E aí eu fiquei assim, né, pensando, como que ela mudou de ideia de uma hora para outra? Então, prestem atenção, como ela tinha muito medo, o que que nós supomos? É que outras mentes, né, chegam até ela, confunde com o próprio pensamento dela, e a saída que ela tem de não ter mais o medo é dizer que vai acabar o sofrimento, porque ela vai sumir, vai evaporar depois da morte. Então, gente, orai e vigiai, ou melhor, vigiai e orai, como dizia Jesus. Pensamentos tenebrosos, pensamentos inquietantes, que se repetem várias vezes durante o dia nas nossas mentes, que nos levam a pensar em coisas destrutivas para nós mesmos, tenhamos cuidado. Saiamos desses pensamentos, né, que são tumultuosos, e busquemos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, ao nosso anjo de guarda em prece e pedir o socorro que ele virá. Muito obrigada pela atenção de todos. Uma boa noite, um bom resto de fim de semana.